Ela é bom também. Shabbat Shalom para todos presentes aí. Estamos mais a um Shabbat nesse café da manhã com a família Rodrigues. Não poderia de faltar todos presentes, como sempre aqui, participando desse delicioso café da manhã de Shabbat. É, senhora Rejane, senhor Iaron, não poderia faltar o senhor excelentíssimo Esdras Vinícius e o senhor excelentíssimo Atos Baruch. E temos aí agora o Pingo, que veio para ficar. Aí, Pingo, quer falar alguma coisa, Pingo? Pingo, nome dele é Pingo, entendeu? Nome dela não será Pinga, mas será Pingo. Vamos aí conversar um pouquinho com a família Rodrigues como um todo, assim. Mas fale alguma coisa, fale uma frase, assim, que expressa o ânimo de continuar, tá? E levantar a moral para continuarmos nesse país. Sorrir, o dilema de muitos. Estar, o desafio perpétuo. Querer, a vontade de todos nós. Quem somos? Apenas a lembrança de um passado já muito esquecido. Rejane, é minha frase. Rejane, a poetisa. Senhor Esdras Vinícius, algum comentário, alguma ideia? Bom, eu só sei que se você é pobre, né, se você é muito pobre, só lamento pra você. O que o governo vai fazer com o pobre não é brincadeira. Estamos todos fritos, mas alguns vão sofrer mais do que outros. Ai, ai. E é isso. Vamos lá, senhor. E senhor Iaron, quer fazer algum comentário? Todos vivem uma semana boa e não tem a causa de guerra. Muito bom. Seria pior que aqui fosse uma Ucrânia, né? A Ucrânia tá com A problemas. Ucrânia tá mais seguro do que aqui. Tá não, tá não. Guerra, está muito mais seguro. Tá mais seguro morar na Ucrânia do que aqui. A gente mora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um... Aqui, ó, é verdade. Teve ônibus queimado aqui no meu bairro. Ah, fala aí, esses ônibus queimados aí. Queimaram algum ônibus perto da casa de vocês? Assim, a menos de um quilômetro aqui de casa, queimaram ônibus, colocaram barricada, pararam os trânsitos. Porque um líder deles aí morreu, um dos donos do tráfico aí morreu. E também uma cortininha de fumaça, né? A Baixada Fluminense, o dia de ontem inteiro pegou fogo. Né? A gente fala assim, a expressão pegar fogo aqui no Rio de Janeiro é que teve tiroteio. Né? Então assim, aqui teve tiroteio, teve corre-corre, mas o resultado, ninguém morreu, mas teve uma loucura antes de ontem, todo mundo ficou com medo. Com um toque de recolher, a manda dos bandidos. Teve toque de recolher? Teve, até as 9 da noite de ontem, ninguém... A gente não, no nosso bairro, não quero me agradecer, mas o meu bairro é uma parte muito boa de se morar. Mas quem mora na parte lá dos traficantes lá, tiveram um toque de recolher. Eu tenho uma amiga que mora lá e ela, infelizmente, disse que o filho dela deu 8h30, não tinha chegado ainda, teve que voltar para casa de outra pessoa em outro bairro, porque no bairro dela não podia entrar, que foi a Simone. Poxa, que tristeza, né? É o Rio de Janeiro, bem-vindos ao Rio. É, o Rio de Janeiro. Senhor Atos Baruch, algum comentário? Como é que foi a semana? Segundo bimestre. Foi ótima. A semana foi ótima e pelo que a gente vai ver esse ano, mais uma vez, o Brasil vai decair de novo na questão educacional. Mais uma vez agora com o Lula. Pois é. É, fiquei sabendo que você passou por uma cirurgia, como é que foi? Eu não sei de queloide, remoção de queloide. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Tudo bem, ótimo. O hospital é um lugar perigoso, né? E dá um sorriso aí, que eu gosto de ver você dar um sorriso. Isso, esse é todo o sorriso que você tem. Não tem dente? Não está usando dentadura hoje? Ah, nosso amigo não usa dentadura hoje, ele esqueceu. Bom, vou dar um comentário com vocês aí, um ótimo café da manhã. Depois essa turminha vai fazer um comentário. Senhor Iaron, aproveitando o ensejo, fala aí alguma coisa pra gente. Alguma coisa assim. Fica relaxado, isso aqui é só um vídeo tranquilo. Como foi o seu café da manhã de hoje? Meu café de manhã Terminou? tá sendo ótimo até agora. E acho que dia 30 desse mês vai lançar uma música no meu canal, com meus amigos cantando. Muito bom, você canta muito bem, né? Sim. A gente vai querer ouvir a sua música um dia, aqui no Shabbat, certo? Um bom descanso, um ótimo café da manhã. Uma boa vida e um bom Shabbat. Uma boa vida E um bom Shabbat. e um bom Shabbat. Esse é o slogan do nosso amigo Iaron. Até daqui a pouco. Pronto. Shabbat Shalom para todos presentes aí. O café da manhã tá rolando. Shabbat.
estamos vivos, isso é importante. Mas eu quero falar sobre uma coisa chamada a fúria. A fúria vem com o balançar das árvores, os ventos vão começar a soprar. Infelizmente são notícias um pouco tristes, não são notícias boas nem de muito ânimo, mas haverá uma época de fúria, sabe por quê? Tem aquela frase antiga que vocês devem já ter escutado em alguns lugares: o tempo do eterno de chegar basta, está chegando. Por quê? Muita coisa errada, pessoal, muito de descaso com as coisas verdadeiras, a justiça sendo trocada pela injustiça, a verdade sendo trocada pela mentira, o cuidado pelos seus animais sendo cuidado para o descaso com eles, o cuidado para com seus filhos, a instrução sendo deixada de lado. Toda essa situação toda vai acumulando com o passar dos anos, com o passar dos dias, e chega um momento em que o próprio Eterno fala basta. E como é que é o basta do Eterno? Deixa a gente entregue a própria sorte. E quando nós ficamos entregue à própria sorte, é um pouco triste. Mas em momento algum, devemos esquecer que há um Deus sobre nossa cabeça. E esse Deus vai nos guiar no momento certo se a gente colocar a instrução dele em prática. Defenda a lei, ama a lei. A lei que eu falo é a lei universal, que é a lei do Eterno. E ela vai te honrar, vai te proteger e vai te guardar. Você e quem estiver com você. A você um ótimo café da manhã, um ótimo Shabbat e um Shalom. Bom dia, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar e, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal. Sejam bem-vindos. Vamos falar da porção da semana, é a porção Picudê. Ela vai falar do tabernáculo, a porção Picudê. Ela, por exemplo, sobre a construção do tabernáculo e também a participação das mulheres na construção do tabernáculo. As mulheres, elas costuraram, né, o que seriam como se fosse a cortina que envolvia o tabernáculo. Era uma coisa muito difícil por conta dos bordados, que eram belíssimos. Não pense que ele era só, o tabernáculo era só aquela coisa branca, né, no meio do deserto, como tem algumas ilustrações. Na verdade, o tabernáculo era uma estrutura assim, muito bela. Ele era todo revestido de couro, né? As paredes, vamos dizer, as paredes externas dele. E assim, era bem grossa, era bem larga, era couro sobre couro, vamos dizer assim. E era uma estrutura larga e por fora havia desenhos maravilhosos, bordados à mão, fios de ouro. Era belíssimo. Quem via de longe aquela estrutura ali pelo deserto, realmente não havia como não sentir a presença do Eterno ali entre o povo. Era maravilhoso. O misticismo ali era constante. Todos os dias o maná caía, né? O povo colhia o maná ao pôr do sol. Acho que já falei sobre a questão do maná, mas eu vou repetir no vídeo, que é muito bonito, é muito romântico, assim, de se imaginar. O maná, ele era colhido na segunda caída do orvalho. Primeiro caía o orvalho, depois o Eterno mandava o maná. Então o maná caía sobre o orvalho. Ninguém podia colher o maná até que o Eterno mandasse uma outra camada de orvalho, e o maná ficava entre o orvalho e um outro orvalho, ficava ali no meio. Era coberto e era lindo de se ver, né? Eu imagino que todos os dias as pessoas iam lá, colhiam o maná, levavam para suas tendas e preparavam o alimento. O maná, ele não tinha assim um sabor específico. Os rabinos, eles contam que o maná tinha o sabor que você imaginasse. Era uma comida mesmo psicológica, né? Vamos dizer assim. Porque em tempos modernos seria isso. Se você imaginasse, hoje eu quero sentir o sabor de um coco. Aí você, comendo o maná iria ter o sabor de coco. Mas hoje eu quero sentir o sabor de um churrasco. É um exemplo, tá? Não era bem isso, mas assim, ele tinha um sabor que você imaginasse. Então é isso que eu falo sobre misticismo, o tempo inteiro acontecendo ali. E assim, as mulheres, elas tiveram essa grande participação, que não é assim citado com grandiosidade, né? O fato delas terem participado da construção ali do templo, e também delas terem entregue uma coisa para a construção que era assim, algo pessoal delas. Por exemplo, as joias delas era algo muito precioso para elas.
os seus brincos, as suas pulseiras. Para elas era assim algo muito importante. E até hoje as mulheres, eu sou mulher, eu não tenho assim uma grande quantidade de joia, mas os pouquinhos de brinco que eu tenho, né, pulseira, eu tenho muito prazer, muito carinho, eu não quero me desapegar. Então assim, desapegar na época em prol de construir um local em que o Eterno iria habitar foi algo grandioso da parte delas. Assim, são mulheres que realmente merecem esse destaque nessa porção, porque elas tiveram uma grande participação pelo adorno, pela decoração nos objetos, elas tiveram participação direta. Então é muito importante saber disso. E em face disso elas tinham assim o retorno, né? Os filhos muito abençoados, um marido maravilhoso e um lar pacificado por conta delas terem essa questão de contribuir para a execução do templo, do tabernáculo, que no hebraico é Mishkan. Tem uma historinha, uma curiosidade assim, antiga, né? E assim, minha mãe contava essa história sobre mudança, né? E o interessante é que a mulher ela tem essa facilidade de se transformar muito com mais facilidade do que o homem, porque a mulher, ela é dito também que a mulher não tem comprometimento com o erro, ela tem mais facilidade em dizer: eu errei, eu estou confessando, eu parei, agora eu quero, daqui pra frente eu vou seguir de forma diferente. O homem, ele também pode fazer isso, mas ele não tem a facilidade de fazer essa mudança como a mulher tem. Assim, não estou querendo diminuir os homens, pelo contrário, estou querendo colocar que os homens são, assim, um aspecto especial para o Eterno. Eles são tremendamente maravilhosos. O mundo jamais vai existir sem o homem estando de frente, né, da liderança da sociedade. O homem, ele merece também esse destaque dentro dessa porção, porque essa porção ela coloca a grandiosidade da participação das mulheres e a grandiosidade da participação dos homens, né? O destaque dos homens. E nisso o casal, a historinha já vai chegar. Havia um casal que morava, né, no interior e eles xingavam todas as palavras. Especificamente as palavras que eles xingavam eram desgraça, peste e miséria. Eram essas três palavras. E eles viviam qualquer coisa, levavam uma topada, falavam essa palavra. Levavam outra topada, e aí eles moravam numa casa muito pobre. E essa casa pobre, ela não evoluía. Eles trabalhavam praticamente o dia e a noite e não adquiriam nada. E eles resolveram sair daquela casa. Eles achavam que toda a tragédia estava sobre a casa. E o que eles fizeram? Foram embora dali, foram mudar de lugar. E na estrada eles encontraram com três mulheres muito belas. Né, contado que as mulheres eram belíssimas e elas eram bem altas, assim. E elas cumprimentaram o casal, foram bem solícitas. E o casal perguntou: quem são vocês? Não, a gente vai com vocês onde vocês forem. Mas como assim? Por quê? Porque vocês nos chamam. Eu sou a peste. Então vocês vivem adoecendo porque vocês vivem me chamando. A outra falou: eu sou a miséria, então vocês estão sempre miseráveis. E a outra falou: e eu sou a desgraça, então a vida de vocês é uma desgraça por conta de vocês estarem sempre nos invocando. Então nós convivemos com vocês. Aí o marido ficou então preocupado, mas a mulher teve a primeira atitude: e o que a gente faz para vocês não morarem mais conosco, não estarem conosco? Aí elas três falaram juntas: parem de nos chamar, não nos invoque. Porque somente... Por que isso é interessante, essa história? Porque apenas o nome do Eterno merece ser lembrado. O nome das tragédias, das coisas horrorosas que acontecem dentro da sociedade, não nos é interessante. Então, paremos então de xingar, de falar palavrões desnecessários, porque esse tipo de palavra atrai o que você está clamando, né? Então, se você tem o hábito de falar palavrão, em específico, miseráveis, desgraçados e peste, começa a xingar, você deve parar imediatamente. Pois
o seu maior poder está na ponta da sua língua, que é a sua fala. Inclusive tem o Hafetz Haim, eu já tenho falado sobre isso, que é um tratado do Talmud que trata sobre a fala, sobre a língua. A gente tem que ter o cuidado, né? Aí tem lá em Provérbios, Eclesiastes, o tempo inteiro falando pra gente ter cuidado com a nossa fala. Então tenhamos cuidado com a nossa fala, porque a nossa fala é uma das bases de bênçãos. A nossa fonte de bênção é os nossos pais e, na sequência, a nossa fala. Então é isso. No mais, tenha uma boa vida, cuidado com a sua fala, estude a Torá, coloque as leis do Eterno em prática e Shavua Tov! Shalom para todos, né? Um bom dia para todo mundo. Bom, assim, a semana, até que, vou dizer assim, não foi de um todo terrível acima do normal, né? Mas acho que o grande ponto, né, que a gente pode dizer é, acho que foi na quarta-feira, né? O nosso grande mesmo, né? Ministro da Justiça, Flávio Dino. Pequeno moralmente, grande fisicamente. Exato. Ele veio aqui na Maré, né? Simplesmente o carro onde ele estava entrou, como se estivesse entrando numa padaria lá na Maré e foi, né? Aí depois, no dia seguinte, começou um caos aqui na Washington Luiz, aqui no Rio, né? Da Baixada também, em Caxias teve ônibus pegando fogo. Assim, obviamente, notoriamente dá pra dizer que isso é uma cortina de fumaça. Eles nem disfarçando estão disfarçando. E assim, o que ele foi falar com eles, né? Que tipo de ação narco-estadista ele estava indo tratar? Não sabemos. E assim, um outro caso muito interessante é que no Rio Grande do Norte, depois, né, de prisões que aconteceram lá, de facções, tá muito terrível a situação. Inclusive, o governo do Rio Grande do Norte, né, chegou a chamar mais agentes públicos de outros estados e pedir reforços para o governo federal, porque a situação já está calamitosa. Ou seja, como eu já havia dito antes, sim, na Ucrânia, em Kiev da vida, está mais seguro do que no Brasil, que a gente sempre constantemente está vivendo em pé de guerra civil, no geral. São vários grupos querendo tomar o poder. Daqui a pouco a situação brasileira está caminhando para se tornar igual a da Somália. Como é da Somália? São diversos grupos tentando tomar um poder. O Brasil vai se tornar isso em questão de tempo, né? Ou seja, fujam para as colinas, né? É a opção mais segura. E a comédia da semana dá para dizer que o Tribunal de Haia decretou a prisão do Putin. Simplesmente falaram, prendam o Putin. Tá, quem que vai lá no Kremlin prender ele? Foi engraçado, foi uma situação engraçada. E assim, no geral é isso. Se cuidem, fujam para as colinas e se... Bom dia a todos, Shabbat Shalom para todo mundo. A gente vai dar continuidade sobre a educação brasileira. Semana passada a gente está falando sobre os problemas e a influência de Paulo Freire nas escolas. Agora a gente vai falar sobre os dias atuais nas escolas e também um pouco da origem escolar. Todo início de ano, os jovens eles vão para a escola, principalmente os jovens do 9º ano e do 3º ano do ensino médio, eles geralmente fazem uma prova para ver como é que está o conhecimento deles, o que eles aprenderam nos últimos anos, principalmente no ensino médio, que aprende tudo lá, fazer uma prova. E aqui no Brasil, nesses últimos anos, os alunos têm tirado notas ruins, tão ruins quanto países menos desenvolvidos. E os alunos ricos aqui do Brasil, que têm condição melhor de pagar para uma escola melhor, tiram notas piores do que alunos de países desenvolvidos, para vocês terem uma noção. E por que fazem isso? Porque o sistema educacional ele é lucrativo para o governo, eles não querem mudar. Porque sabem que se mudarem, vão perder esse lucro, entende? Escolas, a origem de escola. Quando os gregos lá no passado inventaram a escola, o objetivo deles, dos alunos, era ser líderes, era para governar empresas, para ter boas atitudes. Porém, aqui no Brasil isso não foi aplicado. Foi aplicado para a gente ser militante, para a gente entrar no mercado de trabalho e não crescer, não ser nada mais além disso.
É aquele ditado, na escola só ensina você a ser trabalhador, não ensina você a progredir. Então, não dependa muito da escola pra isso, entende? É mais ou menos sobre isso, esse problema educacional que tem aqui no Brasil. Diferente dos Estados Unidos que não, que lá é só você escolher a matéria que você quer estudar, sem burocracia nenhuma você estuda. Aqui no Brasil não. No Brasil tem uma burocracia tremenda, já há muitos e muitos anos, desde quando os militares saíram do poder. Quando os militares estavam na intervenção militar, a educação brasileira era boa, relativamente boa, né? Claro que tinha doutrinação militar, positivista e tal, porém era muito mais eficaz comparado aos sistemas de hoje em dia, entende? Tanto é que os jovens hoje em dia não querem ler, não querem progredir nos assuntos na área de exatas, entende? A maioria vai para a área de humanos porque vem com o caminho mais fácil, porém muitos desistem no meio do caminho, e ainda assim é difícil. Então assim, gente, educação no Brasil é um problema já há muitos anos e vai ser difícil de ser tratado. É a mesma coisa como eu sempre falo, seja autônomo nos estudos, porque senão a gente só vai ficar decaindo e vai acompanhar esse sistema. É isso, gente. Semana que vem a gente continua, vai dar mais continuidade, falar mais sobre o assunto. É isso, Shabbat Shalom e bom descanso.